Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Em Ação. Hoje, para tratarmos de um tema extremamente atual. Um tema que é um problema social no Brasil, é um problema social em muitos países do mundo, que é a mobilidade humana, que é a imigração e, no caso do Brasil, o processo migratório forçado. E nós estamos aqui com duas pessoas que têm dedicado a sua vida ao trabalho com os migrantes, principalmente os migrantes que vêm do Nordeste, que vêm do norte de Minas, o trabalho nas usinas, na agroindústria sucroalcooleira da nossa região e que também, evidentemente, são migrantes que acabam se sujeitando, muitas vezes, a relações de trabalho pouco dignas e muitas vezes também são trabalhadores, se tornam mão de obra barata em outras funções, em outras atividades econômicas do Estado de São Paulo. Quero primeiro, estamos aqui e vamos iniciar aqui a nossa conversa apresentando o Padre Garcia. Padre Garcia, amigo de longa data, de longas caminhadas, pastoral dos migrantes, que eu já tive uma relação de trabalho, uma relação de assessoria, que eu tenho uma relação de carinho muito grande, e o Padre Garcia que responde pelo trabalho da pastoral dos migrantes aqui na nossa região. Muito obrigado, Padre Garcia, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse programa aqui na TV Circulando, de Araraquara. A gente de fato tem um perfil, tem uma história de envolvimento com bastante energia, no passado, A gente andava bastante envolvido, de tal forma que a gente até se esquecia de nós mesmos, A gente descuidava da própria saúde, de tão envolvido que a gente estava com o trabalho pastoral, envolvendo os migrantes aqui da região. Então é uma alegria poder estar aqui nesse programa e agradecer essa ocasião, porque a TV, hoje a comunicação, ela exerce um papel fundamental no desenrolar da nossa história, Não dá para dispensar essa comunicação, ainda mais quando se trata de discutir, de refletir temas assim que tocam profundamente a alma do povo, E especialmente do povo migrante, que são aqui na região, é uma realidade muito forte, Há muitos anos já, Essa migração continua vindo para cá e a gente, às vezes, devido à dispersão, à dificuldade desse povo andar conosco, de estar perto da gente, a comunicação ela colabora muito para que a gente possa chegar de alguma maneira a atingir também essa gente imigrante. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre toda essa experiência, o trabalho da Pastoral dos Migrantes, a pastoral que faz um trabalho nessa região desde a década de 80 e que tem ajudado muito na evolução das relações de trabalho, que tem ajudado muito no trabalho de acolhimento, na luta pelos direitos dos trabalhadores migrantes. Mas eu quero aqui também apresentar outra pessoa muito especial, que eu também conheço há décadas, amigo, companheiro, parceiro também de jornada, companheiro de sonhos aí na luta pelos direitos não só dos migrantes, mas dos trabalhadores de uma forma geral. Elielso Carneiro, que hoje é doutor em sociologia, é um migrante da Chapada Diamantina da Bahia, de Pintadas, veio para a nossa região para fazer o trabalho como agente pastoral, batalhou, entrou no vestibular, fez Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, depois mestrado, doutorado, e hoje é alguém um intelectual que tem todas as condições de, por meio da sua experiência de vida e da sua vivência,
de ajudar nessa reflexão sobre a situação do fluxo migratório, a situação dos migrantes hoje na nossa região, no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado, Elielso, também por você estar conosco participando desse programa em ação. Obrigado, Edinho, pela oportunidade, né? Eu venho assim com muito prazer fazer esse debate, né? A gente está aí há alguns anos, como você colocou, nessa discussão sobre a realidade migratória, e ao longo desses anos a gente ajudou a fazer um debate um pouco mais propositivo e um pouco mais direcionado a apresentar o migrante na sua trajetória e na sua atuação de forma menos distorcida ou não distorcida, né? Porque o debate sobre a migração aqui na região, principalmente se a gente voltar aos anos 80, era um debate assim colocado de forma bastante distorcida e equivocada, né? Porque a mão de obra migratória, ela sempre foi de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico da região, né? E a contribuição da mão de obra migrante é algo fundamental, né? Que a gente deve reconhecer. E a atuação da Pastoral dos Migrantes, da qual você e eu fizemos parte e continuamos aí como apoio, sempre foi de fundamental importância para trazer esse debate de forma mais qualificada do ponto de vista político, inclusive aí pelas ações que nós desenvolvemos, aí ligada aos sindicatos, discussão inclusive com relação aos direitos trabalhistas, e eu penso que a nossa atuação acabou dando aí uma contribuição, e depois, inclusive na tua trajetória enquanto político, para que a situação, que o trabalho do migrante fosse colocado no patamar que de fato ele deve ser colocado, né, como um trabalho importante para o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, quando se fala de migração, para que o público de casa, né, que está nos acompanhando, hoje são mais de 50 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo e também do estado da Bahia, que reproduzem esse programa, para que a gente possa contextualizar um pouco esse tema e a importância desse tema. A questão da imigração e da mobilidade humana hoje é uma questão, é um problema no mundo todo. Ou seja, nós estamos vendo, né, os países pobres da Europa acaba forçando a migração, né, a situação econômica e social da Europa hoje acaba por forçar a migração para os países mais ricos da Europa. Nós vemos as ex-colônias da Europa também, os migrantes, os trabalhadores, né, vítimas de um processo migratório forçado para os países ricos também da Europa. Nós vemos a situação do México e dos países pobres, né, que acabam fazendo divisa com os Estados Unidos, também o fluxo migratório forçado sendo um problema social para esse país. Nós estamos vendo agora no Brasil, né, vários países vizinhos a nós, ou mesmo países um pouco mais distantes, né, nós estamos vendo países africanos, né, hoje a situação dos haitianos, a situação dos angolanos, toda a situação, né, que se cria da migração forçada para o Brasil, e repito, vários países da América do Sul também, trabalhadores migrando forçosamente para o Brasil. Então a questão da mobilidade humana é um problema hoje, é um problema do século XXI, principalmente por conta da concentração de riqueza em alguns países, do empobrecimento de outros países. E no Brasil também não é diferente. Hoje já se consegue fazer o diagnóstico de uma inversão do fluxo migratório. Muitos irmãos brasileiros dos estados do Nordeste e do Norte que vieram, né, para o Sul, em especial para o Sudeste, principalmente para São Paulo, hoje já voltam, né, por nós estamos vivendo uma situação melhor, tanto econômica como do ponto de vista social nos estados mais empobrecidos. Então, hoje já existe uma inversão do fluxo migratório, mas a migração ainda é um problema social no Brasil. Não que as pessoas não tenham o direito de ir e vir. O que nós estamos falando é da migração forçada, quando as pessoas se sentem obrigadas a se tornarem migrantes na busca de melhores oportunidades de vida para fugir muitas vezes da pobreza, da fome e da miséria. Então é desse problema social que nós estamos tratando aqui hoje,
com a presença do Elielson e com a presença do Padre Garcia. Eu começaria dizendo assim, e perguntando ao senhor Padre Garcia, qual é hoje a grande tarefa e a grande missão da Pastoral dos Imigrantes? A tarefa é sempre mais espinhosa e desafiadora, porque a migração ela tem desdobramentos, né? Cada vez mais se complica a vida daquelas pessoas que, por necessidade, você usou a palavra muito adequada, que é a migração forçada, ela continua, né? Ela continua aí, e nós estamos apenas colhendo consequências, né? O desdobramento dessa migração forçada. Nós temos hoje a migração forçada climática, né? Que é uma grande discussão da Rio+20, essa questão da natureza que fica nervosa, né? Com o ser humano que a trata tão mal, né? E ela reage e o ser humano fica preocupado e tem que dar um jeito de tratá-la com mais equilíbrio, né? Nós temos no Brasil atualmente a seca no Nordeste, né? E isso está forçando muita gente a sair do sertão, da Paraíba, do Ceará, toda a Bahia, né? A terra do Elielson, né? Nós temos hoje essa migração que, por falta de oportunidade, por falta de investimentos, que devia ser feito há muitos anos atrás, né? Deveria estar colhendo hoje resultados de investimentos de anos atrás no Nordeste, né? Esse povo se obriga a sair. Então, são desdobramentos dessa migração. Hoje estamos vendo, mesmo aqui em Guariba, toda semana chegam ônibus, né, de migrantes do Maranhão, do Piauí, né, em procura de serviço. Nessa altura do campeonato, como nós dizemos, é difícil essas pessoas encontrarem alguma vaga nos trabalhos aqui, nas usinas principalmente, né? Então, são desdobramentos e a gente fica, digamos assim, com as mãos amarradas, porque nós não podemos, nós não somos governo, não somos, a não ser apenas uma pastoral que acompanha, que procura sensibilizar a opinião pública e mesmo, na medida do possível, o governo do estado ou até o federal, para que essa realidade tenha um certo atendimento, digamos, um adequado tratamento, né, para que o sofrimento humano não continue sendo cada vez mais esquecido, né? Então, são desdobramentos muito sérios. Nós vamos continuar esse diálogo sobre o papel da Pastoral dos Imigrantes e também daqui a pouco eu quero conversar um pouco com o Elielson sobre a questão da mobilidade a mobilidade humana, né? Também a mobilidade humana do ponto de vista urbano e a mobilidade humana como um problema desse século XXI. Mas antes, eu quero chamar um VT aqui para que a gente possa conhecer um pouco melhor como funciona o trabalho da Pastoral dos Imigrantes, esse trabalho tão importante de acolhimento, né, de acolher o migrante quando ele muitas vezes deixa a sua família, deixa a sua vida, deixa o seu local, né, de convívio, onde ele tem as suas raízes e por conta de condições sociais, econômicas, climáticas, ele se vê obrigado para lutar pela sobrevivência, pela sua sobrevivência, dos seus familiares, ele se vê obrigado a deixar a sua origem e vir muitas vezes para uma região distante, onde ele não tem tanto conhecimento, ou pelo menos não tem tanta facilidade para se sociabilizar. Então a Pastoral dos Migrantes cumpre um papel, tem um papel importante nesse sentido. Vamos chamar o VT para que a gente possa conhecer melhor a Pastoral dos Migrantes. Então, a Pastoral dos Migrantes são uma assistência, né, que a gente dá para as famílias, principalmente aqueles que migram de estado para estado, né? E aí a gente procura dar maior assistência. Que tipo de assistência é essa? Em todo sentido. Desde o acolhimento, porque a maioria não chega, fica pelas ruas, pelas praças, aí sobra para a pastoral o quê? As moradias. Depois das moradias, você sabe que eles vêm sem nada. Aí tem que correr atrás do quê? Né, de todo, mobiliar a casa, que é o fogão, geladeira, roupa, alimento. Então, sobra para a pastoral fazer todo esse trabalho. Aqui de Matão,
Aqui na nossa comunidade é de Alagoas, mas nós temos na parte alta da cidade, que é do Jardim do Bosque Popular, o Barro Alto, podemos dizer, lá a maioria é do Piauí. Alguns vêm sozinho, a próxima safra já traz a família. Acontece muito disso. Eles vêm, trabalham um ano, aí vê como funciona, né? E aí no próximo ano já trago a família, como está acontecendo hoje aqui. Nós temos aqui o alojamento, que eu já falei para você, próximo daqui de Matão. Lá nós temos a catequese, durante o ano todo. A gente vai uma vez por semana, tem a missa uma vez por mês, e depois nós temos a catequese todas as segundas-feiras, onde antes deles ir embora, no final do ano, eles fazem o crisma, aquele que não é batizado, primeira comunhão, né? Isso no alojamento. E aqui também a gente visita as famílias. A gente vê as dificuldades das famílias e tenta resolver os problemas. Esse é o trabalho da pastoral. Nós temos hoje em Matão, Dani, companheiros conterrâneos explorando os próprios conterrâneos, né, que vêm de lá. Aqueles que veio primeiro, por incrível que pareça, construíram aqui, compraram aqui suas casas e hoje alugam para os companheiros e muito mais alto do que o valor que vamos lá, cabíveis, né? Infelizmente. Temos muito disso aqui em Matão. É até difícil de falar contra a cólera, né? A gente procura dar uma assistência a todos, mas todo ano, Dani, aqui em Matão, cada ano que passa aumenta mais. Esse ano deve chegar um pouco mais de 6.000 pessoas, né, para o colheita da laranja e também da cana, que muito pouco a cana, né? Mais é a laranja. Mas entrando na laranja, a gente até fica assim agradecido. As empresas hoje, juntamente com os empreiteiros, né, eles, por incrível que pareça, eles preferem os nortistas, né, porque realmente eles vêm para trabalhar, né? Eles vêm para trabalhar, para defender a vida, o seu sustento, né? Então, aqui aproveitando essa oportunidade, Dani, né, aqueles que quiserem fazer as suas doações para essas famílias carentes, que são tantos e tantos, é só, né, entrar em contato aqui com a paróquia São Sebastião do Jardim Paraíso. Ela fica na Germano Primo Pinotti, Avenida Germano Primo Pinotti, número 345, aqui no Paraíso 1. Né? O telefone é 33829727. Né? E só falar, olha, é para a Pastoral do Migrante, né, a secretária já encaminha para a gente. Nós vimos aí o testemunho do Antenor, que coordena a Pastoral dos Migrantes na cidade de Matão, evidente, sediado na cidade de Matão, mas que faz um trabalho em toda a região, e é impressionante o número de 6.000 migrantes apenas para a cidade de Matão. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, logo após o intervalo. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança.
Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Em Ação, exibido pela TV Comunitária de Araraquara, TV Circulando. Esse programa que é reproduzido para mais de 50 TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo e também, hoje já, reproduzido por TVs comunitárias da Bahia. Então nós estamos falando aqui para todo o estado de São Paulo e também para o estado da Bahia. Eu quero voltar à reflexão que eu encerrei o primeiro bloco sobre um número que o Antenor, que é quem coordena a Pastoral dos Migrantes, Antenor de Souza, né, que coordena a Pastoral dos Migrantes na cidade de Matão, ele diz de 6 mil migrantes anuais só para a cidade de Matão. Boa parte como trabalhadores que são utilizados, né, pela colheita da laranja, né? Tradicionalmente os migrantes vinham para a nossa região para a colheita da cana, para o trabalho nas usinas. Hoje eles já vêm para a colheita da laranja, por conta de todas as mudanças que estão ocorrendo na agroindústria canavieira, principalmente a mecanização da cana. Mas eu quero pedir para o Elielson fazer essa reflexão para nós. A mobilidade humana, Elielson, é o principal problema social do século XXI? Eu penso que, sem sombra de dúvida, a mobilidade humana é um dos principais problemas do século XXI. E a mobilidade humana não só de regiões para regiões, né, e a gente tem o histórico no Brasil de uma mobilidade humana, principalmente de mão de obras das regiões menos desenvolvidas para as regiões mais desenvolvidas, mas a gente tem também, inclusive, a mobilidade humana de outros países, né? E essa reflexão sobre a migração e sobre a imigração, de forma geral, ela é importante porque, às vezes, a história nos prega assim, algumas peças, né? Porque a gente, por exemplo, eu estive recentemente na Europa e a gente sempre olhou para a Europa e para os Estados Unidos como se fossem espaços assim da Terra Prometida, né? Onde as pessoas vão para buscar melhoras de vida, né? E eu descobri que lá, principalmente em Portugal e na Espanha, por conta da crise pela qual os países daquela região estão passando, mas que se estende por toda a Europa, tem muitos migrantes saindo de lá da Europa para vir para o Brasil, né? Sempre voos lotados de pessoas. Inversão do fluxo imigratório também. Essa mobilidade humana, inclusive na imagem feita por um sociólogo italiano, que é pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que ele chama de retorno das caravelas, né? Então é sempre o retorno das caravelas nessa discussão aí de que hoje a Europa não é mais esse berço de absorção da mão de obra, mas é inclusive exportadora de mão de obra, e o Brasil é uma das principais rotas dessa mão de obra europeia. Então, a mobilidade humana, ela tem que ser discutida com bastante cuidado, inclusive a mobilidade que se dá dentro da própria cidade, né? Inclusive, se a gente for pegar as dificuldades das pessoas se movimentarem na cidade com relação ao transporte. Deixa eu só ligar o celular aqui. São as novas tecnologias. As novas tecnologias. Que às vezes ela nos pega também. Então, ele fica atrapalhando. Para ele poder continuar a reflexão, deixa eu desligar o celular. E ele está fazendo uma reflexão importante sobre essa inversão, inclusive, do fluxo imigratório, né?
Então, Elielso, hoje é possível se afirmar que o Brasil é um país que recebe imigrantes, inclusive imigrantes dos países europeus e dos Estados Unidos, é isso? Recebe bastante. Hoje o Brasil é um país de destino de mão de obra migrante, né? Inclusive por conta de todo o processo de desenvolvimento pelo qual passou o país, né? Nesses últimos 12 anos, né? Inclusive com um crescimento econômico muito grande, a gente acabou passando a ser um país de destino da mão de obra. Se você pega qualquer voo indo passear na Europa, nos Estados Unidos, voltando ao nosso país, a gente percebe o número de trabalhadores, não mais de turistas que vêm passear no nosso país, mas de trabalhadores que vêm para o Brasil à procura de trabalho. E eu me lembro também de algumas reflexões que a gente fazia lá na Pastoral dos Migrantes, você sempre tocava nisso, porque sempre aqui nesta região do estado de São Paulo, a gente pensa que a gente é apenas receptor de mão de obra migrante. Mas lá atrás você já apontava que daqui também saem trabalhadores para várias regiões do país. Se a gente for pegar, inclusive, com empresas de montagens e construção civil, sai muita mão de obra dessa região. Então, essa questão da mobilidade humana, ela tem que ser tratada com a amplitude e com a complexidade que a temática exige, né? Mas ela tem que ser tratada, porque se a gente não buscar saídas, e aí eu volto no buscar saídas, que foi um dos temas, inclusive, de uma das semanas do migrante, voltando à Pastoral dos Migrantes, se a gente não buscar saídas para esses problemas complexos que nos aparecem, a gente às vezes depois tem que correr atrás. Então a mobilidade humana é sim um dos temas principais do século XXI, junto com a temática da água, que envolve o meio ambiente e tudo mais, é um tema central do século XXI e eu acho que a gente tem que pôr na agenda desde já, para que a gente possa se antecipar, né, nas respostas, né, porque senão a gente depois vai ter que correr atrás quando o problema piorar ainda mais, inclusive por conta das crises que são galopantes hoje em algumas regiões pobres, mas também em algumas regiões outrora desenvolvidas. Então a gente tem que começar a se antecipar na solução de um problema que já está aí acontecendo e que se a gente não tomar pé da situação, ele pode se tornar um problema ainda mais crônico. Nós vamos continuar essa reflexão aqui com o Padre Garcia, que é o coordenador da Pastoral dos Migrantes de todo o interior de São Paulo, desse trabalho mais ligado à agroindústria, tanto sucroalcooleira como também a agroindústria citrícola, e também essas novas formas de ocupação dos migrantes no interior de São Paulo. E também, evidente, utilizar bastante aqui essa reflexão que o Elielso faz sobre a migração como um problema social do século XXI. Um problema social global do século XXI, porque envolve hoje os países ricos também, né, Padre Garcia? Exatamente. Mas nós queremos agora chamar um VT aqui para que a gente possa conhecer um pouco mais da questão migratória, da visão do próprio migrante. Vamos ver como os migrantes enxergam o processo migratório. Vamos chamar um VT aqui. Bom, a vida da gente em Alagoas sempre foi um pouco difícil, porque a gente construiu família logo, muito cedo. Então, mas hoje, à vista a gente, do que a gente vivia lá, hoje a gente vive muito bem aqui. Trabalha, paga aluguel, mas vive muito bem aqui. A gente vai fazer 4 anos que a gente está aqui. Viemos para cá já com 7 filhos. Eu agora, dia 22 de junho, faz 3 anos que eu estou aqui. Quando ele veio pra cá, no primeiro ano, eu fiquei grávida de 2 meses do meu bebê. E daí, né, enfrentei uma batalha difícil lá, com essa criança grávida, fiquei doente, meu menino mais velho também adoeceu. E daí enfrentei muita dificuldade, né? E daí quando ele voltou eu falei, se você vai voltar, então não vou mais ficar, eu vou embora com você. Seja o que Deus quiser. Vendi todas as minhas coisas e vim embora pra cá. E falei, vou tentar. Se der certo, eu fico por lá mesmo. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que a vida era bem mais fácil do que lá, porque lá a situação é muito complicada para a água, principalmente a água. A água lá é o pior sacrifício da vida, lá é a água. Não, a gente que vem de lá para cá, a gente não vem na intenção de trabalhar, né? Porque a gente
vem com a intenção de trabalhar, porque já vem certo, a trabalhar em laranja. Hoje eu tenho emprego fixo, mas antes eu trabalhei na laranja, na colheita da laranja, mas ninguém vem com emprego certo. A gente recebeu bastante ajuda da pastoral, da igreja. Ainda hoje a gente recebe, graças a Deus, a gente recebe ajuda da igreja, recebe da pastoral. Várias pessoas ajudam a gente, aí vem disso aí. Eu trabalhei na laranja para poder ter emprego fixo, trabalhei 3 safras. 6 meses, esse ano mesmo agora durou o quê? 10 meses, mas é 6, 7 meses. Lá eu trabalho com veneno, tudo de fazenda a gente trabalha lá. Eu fiz 3 safras já também, fiz uma no Ficha e 2 na Cambuí. E estou registrada novamente para trabalhar, se Deus quiser. Para nós significa tudo, né? Porque lá na nossa terra não existe nada disso. Não existe, então só em a gente ter apoio, para nós já é tudo. Já é tudo, porque lá na nossa terra não existe nada disso. Eu acho assim, que a pastoral aqui, as pessoas, é o jeito da pessoa, porque não é porque eu esteja perto dele, mas Antenor aí trata a pessoa que vem de lá para cá, trata que nem já conhece há muito tempo, porque várias pessoas que vêm de lá para cá, acho que bate primeiro na porta dele. Primeiro parece uma família, um negócio que acho que é um coração acolhedor a pastoral aqui, a igreja, a pastoral aqui, acho que chama, é uma casa. Se Deus quiser tocar o barco para frente, quem sabe até construir uma casa aqui mesmo, né? Comprar ou um terreno e construir, quem sabe. Daqui para frente Deus é quem vai proverá. Eu tenho uns planos, eu tenho uns planos. Hoje eu tenho o quê? Tenho o meu emprego fixo, eu tenho meus planos de daqui um dia entrar numa casa na Caixa, ou entrar no... É esses meus planos. Depois disso aí, acho que não tenho precisão de voltar mais. Pois é. De fato, a migração acaba sendo uma forma de romper com uma situação histórica de exclusão social, né? Claro que é um depoimento de uma trabalhadora, de um trabalhador que no processo migratório viram a possibilidade de uma vida melhor. Mas também, se eles tivessem investimentos, opções de emprego, né, nos seus estados de origem, no caso Alagoas, certamente eles gostariam de estar perto das suas raízes, da sua cultura, dos seus familiares. Mas a migração acaba sendo uma forma de luta pela sobrevivência. E é muito bonito, né, Padre Garcia, ver o quanto que eles reconhecem o acolhimento da pastoral dos migrantes, né? Como ele diz, é um coração aberto, né? Como se fosse alguém da família acolhendo os migrantes, né? É um relato muito forte, né? O migrante, ele tem essa marca, né? Nada segura o migrante na sua situação de extrema pobreza, necessidade, nada segura. O migrante, ele é um sujeito que rompe fronteiras. E se ele encontra, no caminho dessa migração, encontra quem o apoia, encontra quem o entende, quem o acolhe, não só acolher, como diz o Antenor, né? Ou até o próprio migrante falou aí, né? Quer dizer, ele bate a porta, porque tem certeza que ele não vai receber um não, né? De quem é da pastoral do migrante. Então a gente percebe isso. O migrante, ele é um sujeito que se arrisca permanentemente, né? E buscando romper as fronteiras que impedem a ele de conseguir realizar o seu sonho, né? O migrante também é um sonhador. E para ele romper, para ele conseguir realizar os seus sonhos, ele não se importa, não tem medo de romper as mais brutais fronteiras, né? Obstáculos para poder atingir o que ele quer, né? Isso a gente vê muito claramente por aí. Você vai no Maranhão, você encontra muita gente que saiu das antigas fazendas que há anos dependiam da pequena colheita de favor dos fazendeiros do Maranhão e que hoje não estão morando nas pontas de cidades do Maranhão. Você encontra hoje essa gente que ao chegar aqui em São Paulo, no emprego nas empresas aqui do agronegócio, ao chegar no Maranhão, a primeira coisa que você vê eles investir lá é na casa, né? Ter a própria casa, sair da casa de palha, de coqueiro, do babaçu,
né? A casa inteirinha feita de babaçu, né? Inteirinha. Aí você percebe depois de uns 2 ou 3 anos, ele já com a casa da alvenaria, às vezes sendo construída. Quer dizer, o migrante, ele sacrifica, porque não é que ele ganhe assim grande salário, né? É pelo que ele faz, né? Mas ele sacrifica para ter a sua casa, né? A gente também viu isso muito na Bahia, no Nordeste em geral, né? O migrante vem para cá, ele não brinca em serviço, né? Ele não brinca em serviço. Ele se expõe, sacrifica mesmo para que o projeto de vida dele possa se realizar, né? E aí, se não tiver um apoio, quer dizer, se ele encontra quem o apoia, quem o entende, aí ele embala mesmo, né? A gente percebe isso. O migrante se sente bem num lugar onde não só trabalha, né? Mas também ele é reconhecido como tal, né? Como pessoa humana que não está ali para competir com o emprego de ninguém, mas está apenas para cumprir o próprio papel, né? Sobrevivência. Né? Elielson, brevemente aqui, nós vamos ter que chamar o intervalo e vamos continuar essa reflexão. A migração é um instrumento de luta pela sobrevivência? A migração é, sim, um instrumento de luta pela sobrevivência. Eu me lembro lá no início dos anos 90, quando eu estava diretamente vinculado à Pastoral dos Imigrantes, e me parece que, inclusive, naquela época, você esteve lá na Bahia numa das atividades que você foi lá no estado, que a gente defendia a resistência, que as pessoas permanecessem lá, mas defendia meio como uma pregação, né? Um processo de convencimento, né? E as coisas, de fato, a gente já sabia mais ou menos que era assim, mas acabou sendo mais convencido ainda, que as coisas não funcionam dessa forma. Para que as pessoas permaneçam no lugar onde existem recursos escassos, é necessário que você dê ferramentas, instrumentos, possibilidade para que as pessoas possam resistir lá. E eu lembro que naquela época foi colocado em prática um projeto, chamado inclusive Projeto Pintadas, com o nome da minha cidade, que era um projeto financiado por instituições europeias, que financiavam projetos na região, e a gente até conseguiu conter a migração daquele município para essa região por um período. Mas logo depois esses recursos não são o suficiente para dar uma estrutura e dar os instrumentos e as ferramentas às quais eu me referi anteriormente. Esses recursos acabaram e as pessoas retornaram de novo a migrar, né? Então, as pessoas migram de fato para sair de uma situação de necessidade. Ninguém se iluda que as pessoas saem de alguma região apenas por uma opção, né? Na maioria das vezes é porque não tem as condições objetivas de sobreviver ali. E até, fazendo uma referência, nos últimos anos, até a população do semiárido nordestino tem um pouco mais de ferramenta, de instrumento para sobreviver na região, inclusive por determinados projetos que são desenvolvidos fundamentalmente pelo governo federal, que pôde dar uma certa base para que as pessoas permanecessem lá no Nordeste. Inclusive as bolsas, que são tão criticados por pessoas que têm bens vultosos, né? Acham que bens escassos não resolvem nenhum tipo de problema das pessoas que não têm nada, né? As bolsas, às vezes, são fundamentais. Muitas vezes cisterna, uma coisa que dê um depósito de água para que as pessoas possam ter água ali na casa para conseguir tomar banho, lavar roupa, fazer as suas necessidades que precisam de água. E muitas vezes a energia que chega lá, inclusive na minha região, que historicamente nunca teve energia rural, chega lá nas casas, nos sítios, na zona rural do município. Então esses bens podem não significar muito para as pessoas que estão em regiões desenvolvidas e que sempre tiveram esses bens, mas para quem sempre viveu com bens escassos, essas coisas são de uma importância fundamental, né? Então aqui é um reconhecimento. Eu terminei meu doutorado numa instituição que vários professores defendem, inclusive, as bolsas como um direito, né? Eu fiz meu doutorado na ciência política da Unicamp e eu acho que as pessoas, muitos professores, eu ouvi de muitos professores que têm que defender determinados programas como um direito das pessoas. Porque você negar alguns direitos ainda é aceitável moralmente neste século que se inicia. Agora, negar o direito às pessoas
de comerem, de terem acesso à energia elétrica, terem acesso à água, aí de fato não é aceitável, né? E esses programas, por mais que sejam tratados como programas assistencialistas, eles têm pelo menos esse mérito, né, de dar alguma possibilidade a quem não tem nenhuma possibilidade, né? Então, para quem tem muita coisa, isso é visto como algo banal, né? Mas é resistência, na verdade. Mas é um instrumento de resistência. Ferramenta de resistir. São alguns elementos que servem para as pessoas, e aí é claro que tem que desenvolver outros programas para que possam dar uma possibilidade de vida melhor, mas esses programas em si, eles dão possibilidade de você resistir. Porque até a gente usa uma frase que às vezes parece paradoxo, a migração também é uma forma de resistência. A migração sazonal é uma forma de resistência. Você às vezes migra para resistir, né? Para mandar dinheiro para o local de origem, para poder manter a família no local de origem e ter a possibilidade da volta. Porque no depoimento aí anterior, as pessoas estão ressaltando essa importância da acolhida, mas não é para todo lugar que você migra que você tem a acolhida que foi referida aí no VT, né? Tem algumas regiões que as pessoas migram, além de ter dificuldade para se posicionar no mercado de trabalho, ainda tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de ter essa acolhida, de ter esse novo espaço de convivência social. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco para que a gente possa continuar conversando aqui sobre o processo migratório como uma forma de sobrevivência, um instrumento de sobrevivência, e também o processo migratório muitas vezes como uma forma de resistência. Nós voltamos com o nosso Em Ação em 1 minuto. Até mais. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, programa exibido pela TV Circulando, a TV comunitária de Araraquara, e reproduzido para mais de 50 TVs comunitárias de todo o nosso estado de São Paulo, e também hoje já reproduzido para TVs comunitárias da Bahia. Nós estamos hoje tratando de um tema atual, importantíssimo, que é a questão da migração. O processo migratório, como nós estávamos vendo, muitas vezes como uma forma de resistência à própria migração, parece contraditório, mas não é. O migrante sai das regiões mais empobrecidas do Brasil, vem em busca da sobrevivência, para ele poder mandar dinheiro para os seus familiares e manter os seus familiares no local de origem, para que ele possa ter também como voltar, manter as relações econômicas, sociais, culturais com a sua região de origem. E também a migração como uma forma de fugir da miséria, da pobreza, da fome e da exclusão social. Então, nós estamos aqui hoje tratando desse tema tão importante com o Padre Garcia, que é o coordenador da Pastoral dos Migrantes em toda a região de Araraquara, Ribeirão Preto, todo o interior de São Paulo, e também com o Elielso, que é sociólogo, doutor em sociologia, que também trata do tema. E eu quero convidar você que está em casa, para participar do nosso programa, fazer aqui as suas críticas, as suas sugestões, e interagir com o nosso programa por meio do e-mail,
em ação, @edinhosilva.com.br, também pelo nosso site www.edinhosilva.com.br. Já amanhã esse programa vai estar sendo exibido no nosso site. Então você que perdeu uma parte do programa, que não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, amanhã ele estará no nosso site. E mande também a sua contribuição por meio do twitter.com/Edinho Silva. E eu quero voltar aqui para o nosso último bloco, chamando mais um VT. Queremos ouvir o testemunho de um trabalhador migrante e ele falando um pouco desse processo tão doloroso que é a migração. Lá pra morar é bom, só que não tem emprego. Aí que nem então a maioria vem, né? Vem todo mundo com a obsessão de trabalhar na laranja. Aí vem, trabalha na safra. Quem quer trabalhar e ficar para arrumar outro serviço, fica. Quem não quer, aí trabalha 6, 7 meses, aí pega o rumo e vai de novo pro norte. Aí 3 meses retorna. Aí fica lá e cá, lá e cá. Aí eu vim, a primeira vez que eu vim, abandonei pai, mãe, abandonei mulher e vim embora. Aí depois comecei a trabalhar na laranja, trabalhei 2 safras na laranja. Aí quando eu comecei a entrar, eu resisti a carteira e mandei a mulher vir, ela veio. Pronto, eu fui lá vai fazer 4 anos que eu tô lá, só fui lá uma vez só. Foi esse ano que veio agora, eu fui lá visitar meu pai e minha mãe. Vim sem nada, vim com dinheiro emprestado, 10% ainda. Eu peguei R$300 a juro. 10% em cima de cada R$100 para pagar para a pessoa lá. Aí eu trabalhei aqui, aí conheci um colega aqui que estava com nós na laranja também. Aí ele falou, aí comecei a fazer a conta, né? Eu trabalhando e fazendo conta. Digo, caraca, eu passar 7 meses aqui com esses R$300 correndo juro, eu vou receber o acerto e pagar para ele lá e vai estar sem dinheiro. Aí eu falei com um colega meu, ele disse, não, eu te arrumo R$400, você me pagar, eu te arrumo 300, que é para você mandar aí o juro, e no final da safra você me paga 400. Eu digo, então tá bom. Aí eu peguei 300 dele, aí mandei lá pro norte pro rapaz que eu tinha pego os 300, aí mandei mais os 2 meses que tinha corrido de juro aqui, aí inteirei e mandei. Aí no final da safra eu paguei os R$400 pra ele. Aí recebeu ajuda, aí conheci um antenor também, morei vizinho dele 3 anos. Mas sempre nós perturbava o antenor perturbava nós, é assim essa vida. Um ajudando o outro. Hoje eu tô numa fábrica de bola, tá com 3 anos que tô nessa fábrica de bola. Melhor do que você tá com uma escada nas costas e arrastando um monte de sacolinha de um lado pro outro. Qual que é o seu objetivo? Trabalhar e ver se eu consigo financiar uma ou comprar um terreno e ver se eu consigo construir, né? Não volta mais? Voltar lá só visitar pai e mãe. Pra morar não tem vontade mais não. É isso, né? São experiências de trabalhadores e de trabalhadoras de Alagoas, trabalhadores que vieram para a região de Matão, mas igual aos alagoanos nós temos trabalhadores do Piauí, nós temos cearenses, nós temos pernambucanos, nós temos os baianos, nós temos os mineiros da região do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas. Hoje nós temos trabalhadores do Brasil inteiro, né, Antenor, que vêm para o estado de São Paulo em busca da sobrevivência. Do Brasil inteiro. Você não encontra hoje uma cidade em São Paulo que não tenha a marca da migração, né? Você não encontra uma cidade. Quer dizer, Matão, por exemplo, foi citado pelo Antenor, a pastoral está lá acompanhando e tem informação de que anualmente chegam 6 mil migrantes ali para o trabalho da laranja e também da cana, né? E ultimamente também a indústria da construção civil e mesmo a indústria de transformação em Matão, ela está absorvendo parte dessa mão de obra descartada do agronegócio, né? Porque o migrante vem para dar continuidade ao trabalho no agronegócio. Chegando aqui a coisa mudou e ele não quer mais saber de aceitar, voltar sem arrumar um emprego, e ele acaba se encaixando nos serviços aí da cidade, né? Na indústria, na área urbana. Então, o Brasil inteiro hoje passa por essa experiência já há muitos anos, né?
essa migração do vai e vem permanente, especialmente essa migração que vai para as colheitas, né? As diversas colheitas, principalmente da cana e da laranja. E essa é uma realidade que causa muito transtorno, porque esse ir e vir acaba levando o migrante a perder no caminho muitos valores, acaba desagregando a família, como ele também, esse rapaz falou aí, quer dizer, ele saiu abandonando a família, a expressão que ele usou, deixando tudo para trás para poder sobreviver em outros lugares distantes da família, né, ou da comunidade que seja. Então a migração, ela é um desafio, sem dúvida alguma, tanto para aquele que é o migrante, quanto para o próprio lugar onde ele vem morar, porque ele é um elemento diferente na cidade, né? Você encontra hoje, todos os anos, grupos de imigrantes que ficam para a cidade à procura de emprego. Quer dizer, para cidades que têm uma certa resistência ao diferente, o migrante também acaba sofrendo esse comportamento, ele acaba absorvendo esse comportamento, incorporando esse comportamento de rejeição, de estranheza das pessoas do lugar aonde ele está buscando se firmar em algum emprego. E sobre isso, rapidamente, Elielso, que nós estamos com o nosso tempo já esgotando, o preconceito em relação ao migrante é algo ainda presente na vida das cidades, principalmente das cidades que recebem hoje o fluxo migratório? Existe preconceito contra o migrante? O preconceito na nossa sociedade ele é bastante forte com relação a todos os grupos que têm um pouco esse estigma social, né? E o migrante não está isento disso, né? Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção dos agentes políticos, de chamar a atenção dos agentes sindicais, de chamar a atenção dos meios de comunicação, de chamar a atenção das diferentes instituições e diferentes entidades, que o migrante não é o causador de problema social. O migrante é um portador de direito, é um ser em busca de oportunidades, né? Então eu acho que, em termos gerais, você deveria dar esse enfoque e dar esse tratamento para o migrante, né? Então toda abordagem que faz esse tratamento preconceituoso, colocando o migrante como bode expiatório, quando na maioria das vezes ele é vítima de um processo, então seria importante que todos fizessem a reflexão neste momento e colocassem este ser que anda pelas diferentes regiões do Brasil, e eu estenderia pelas diferentes regiões do mundo, como um ser que busca oportunidades, né? Portador de sonhos, portador às vezes inclusive de ilusões, né? Infelizmente, mas aquele que busca oportunidades e que deve ser tratado e respeitado na sua individualidade, na sua coletividade e inclusive na sua complexidade, né? Eu acho que as diferentes instituições, as diferentes entidades, inclusive os diferentes seres humanos que se deparam, que lidam com o migrante, devem ter essa compreensão, né? Porque senão a gente começa a tratar da temática de forma geral com uma visão preconceituosa que não ajuda a gente a refletir enquanto seres humanos que querem buscar saídas, e eu acho que aqui a gente está em volta dessa mesa com pessoas que buscam saída para essas problemáticas. Então eu acho que é esse tratamento, é esse foco que tem que ser dado, e inclusive eu acabo pedindo, conclamando a todos esses citados, meios de comunicação, agente político, agentes sindicais, que façam essa abordagem, que tenham essa compreensão acerca do migrante, porque senão a gente pode estar inclusive dando um enfoque, né, que muito mais atrapalha do que contribui para a gente avançar na discussão sobre uma temática tão importante como essa. Olha, você que está em casa nos assistindo, você está vendo o quanto que gera de debate, de reflexão, o tema da questão migratória. Felizmente o nosso espaço aqui é curto, né, e diante desse tema parece que ele fica mais encolhido ainda. Mas foi importante aqui nós iniciarmos esse diálogo. Certamente esse tema vai voltar a ser pauta do nosso programa Em Ação. Eu quero agradecer muito a você que está em casa nos acompanhando, agradecer muito a você, Elielso, pela participação, muito obrigado. Agradecer muito a você, Garcia, também,
Padre Garcia, pela participação. Parabéns pelo trabalho da Pastoral dos Imigrantes. Nós vimos o quanto que é importante o acolhimento para aquele que vem de fora, que vem em busca de uma oportunidade, que muitas vezes deixa a sua região de origem, as suas raízes, a sua família, a sua cultura e vem em busca de uma oportunidade de sobrevivência. Então a Pastoral dos Imigrantes faz esse trabalho, faz o trabalho de conscientização, de quebra do preconceito, prepara as entidades representativas dos trabalhadores para também lutarem pelos direitos dos migrantes trabalhadores, quebrando inclusive essa falsa contradição de que o trabalhador migrante é um problema para o trabalhador local. Ele não é. A migração hoje é um problema de todas as regiões do Brasil. Tem gente da nossa região que busca outras regiões do Brasil. Então, o preconceito, todos são vítimas. Então nós temos que efetivamente tratar o migrante como cidadão, cidadã de direitos, e que nós temos, portanto, que acolhê-los como irmãos, como aqueles que buscam também uma oportunidade de vida. Eu quero agradecer muito a você que está em casa nos acompanhando, você que tem participado pelas redes sociais, pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na tela, pelo nosso Twitter, que você que tem também prestigiado o nosso site, que também o endereço está aí na tela, e convidamos você para a próxima semana, nesse mesmo horário, estar acompanhando o nosso programa, estar conosco, acompanhando o Em Ação, esse programa que tem uma única aspiração: ser um espaço de reflexão, um espaço onde a gente possa mostrar os problemas e também as experiências daqueles que trabalham pela construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, meus cumprimentos e até a próxima semana com o nosso Em Ação.